após a morte, antes que o espírito se oriente, gravitando para o verdadeiro lar espiritual que lhe cabe, será sempre necessário o estágio numa antecâmara, numa região onde configurações locais corresponderão aos estados vibratórios e mentais do recém-desencarnado. Aí se deterá até que se desfaça dos fluidos e forças vitais de que são impregnados todos os corpos materiais. Tais sejam o caráter, as ações praticadas, o gênero de vida, o gênero de morte que teve a entidade desencarnada, tais serão o tempo e a penúria no local descrito. Em se tratando de suicidas como eu, o caso assume proporções especiais, dolorosas e complexas. Estes demorarão geralmente o tempo que ainda lhes restava para a conclusão do compromisso da existência que prematuramente cortaram. Para esses infelizes, só um bálsamo existe: a prece das almas caridosas. A fome, a sede, o frio congelante, a fadiga, a insônia, exigências físicas martirizantes, a natureza é aguçada em todos os seus desejos e apetites, como se ainda trouxéssemos o corpo material. Não sei mais se é dia ou noite. Talvez esteja aqui há apenas alguns minutos, ou horas, quem sabe semanas, meses. A contagem irracional do tempo para aqueles que, como eu, mergulharam neste abismo, estacionou no momento exato em que tiramos nossas próprias vidas. Desde então só existe assombro, confusão, pensamentos traiçoeiros. Cada segundo pode parecer uma eternidade quando se está dominado pela ira daqueles ratos pestilentos. Ou, ao contrário, pode ser que um dia inteiro de certa tranquilidade passe em apenas segundos. Preciso aproveitar cada mísero instante de paz para tentar refletir, enxergar entre o frio, a sede, a fome e a insônia alguma razão para suportar tanto sofrimento. Quem está aí? Esta caverna é minha! Suba daqui! Eu não pretendo aparecer para você. Certamente eu iria assustá-lo. Se bem que, pelo pouco que eu vejo, sua figura também não é das mais atraentes. Deixe-me em paz, bucha asquerosa! Pobre coitado, ainda sonhando com as belezas da vida. Esqueça, infeliz! Por aqui, nosso pensamento está morto, encarcerado nas amarguras que o cercarão para sempre. Por mais que queiramos, só conseguimos emitir vibrações negativas e odiosas. Não preciso de conselho algum. Meu Deus, tenha misericórdia de mim. Deus! Que Deus! Aqui não se pode orar. Afinal, oração é um bem, um bálsamo, uma trégua, uma esperança. Quem neste pântano maldito, infestado de suicidas, é capaz de alcançar tamanha graça? Eu preciso fugir daqui. Vou retornar ao porto, à minha casa. Voltar ao lar. Já tentei, mas será sempre em vão. Pode correr sem descanso, idiota! Quando chegar ao limite, por mais que tente, correntes invisíveis como ímãs, poderosos, vão te atrair de volta a este refúgio sombrio, onde o céu são as sombras
E o solo é o dejeto do universo! Corri como louco por entre vielas e becos sem saída, o sangue a jorrar do ferimento aberto no ouvido direito. Mesmo com minha parca visão, conseguia divisar cavernas, sempre cavernas, todas numeradas. Longos terrenos pantanosos, rodeados de muralhas de pedra e lava endurecida. Eu era um sepultado vivo nas profundezas de um pavoroso vulcão. Um labirinto, onde todos se perdiam, sem jamais encontrar a saída. Inúmeras vezes, o pobre suicida nem sabia mais retornar à caverna que lhe servia de casa. Caverna número 392. Ainda não havia passado por essa. Parece estar vazia. O buraco tem dono. Desinfete antes que te fure os olhos, invasor. A 393 também está ocupada. Reserva só na próxima encarnação. Eu quero sair daqui! Pelo amor de Deus! Eu preciso sair daqui! Socorro! Socorro! Alguém me ajude! Estão me consumindo! As mais violentas manifestações de terror aconteciam cada vez mais diante de Camilo e dos habitantes daqueles covis indescritíveis. Tudo o que os irmãos possam imaginar. Toda e qualquer cena horripilante mostrada em nossos piores pesadelos ficará muito aquém da realidade vivida nesses lugares. Como se espelhos obsessores perseguissem suas mentes, reproduzindo visões terríveis. Bicho! Insetos estão me atacando! Devorando minhas vísceras! Socorro! Presenciei os outros e a mim mesmo, tendo nossos corpos lentamente consumidos por milhares, talvez milhões de vermes famintos, vorazes. Eu estou morrendo, mas continuo vivo para ver minha desgraça. Não, eu não posso morrer. Não posso morrer assim. Saiam! Saiam daqui, parasitas nojentos! Como dói, meu Deus. Perdão. Não consigo mais suportar. Socorro! Os malditos vermes estão dentro do meu ouvido! Misericórdia! Minha mãe! Mas de nada adiantava se debater. Afinal, a covardia de todos que ali estavam, a mesma que os havia induzido ao suicídio, os forçava a retroceder, presos a uma angustiante rotina em que continuavam se debatendo, cada vez mais confusos, cada vez mais obsessivos e covardes. O mau filho, a caverna torna. Só que agora o covil é meu. Só meu. Quem veio de Portugal perdeu o lugar. Aproveite que o vizinho aí ao lado saiu. E fiquem à vontade até ele voltar. Maldita bruxa hedionda! Que seja para sempre culpada no Tribunal das Trevas! Ó, vivemos na plenitude das sombras, mas sua condição é bem nítida, caro companheiro. Agora quem o julga sou eu. É privilégio de quem está aqui há mais tempo. Eu posso reunir quantas quiser e quando bem entender, para te açoitar até que perca os sentidos. Se é que ainda resta algum nessa cabecinha oca. E que moral tem para me julgar? Que poder possui para me ameaçar? Por acaso acredita que sinto medo de alguém que não aparece? Que permanece oculto na escuridão dessa toca repulsiva, sem coragem de me encarar?
Pensei que o jovem não fosse me convidar a entrar. Saia! Saia daqui! Pelo amor de Deus! Te condeno a uma noite inteira de amor comigo! Olhe bem, não sou de se jogar fora! Sou! Espíritos da mais baixa classe do invisível, obsessores, os mesmos que haviam alimentado nas mentes daqueles condenados as sugestões para o suicídio, divertiam-se com as angústias dos habitantes dali, apresentando-se como essa entidade que acabou de aterrorizar Camilo. Sim, Ivone. Mostravam-se como seres medonhos, fantasmas impressionantes, criando e recriando cenas satânicas com as quais torturavam as mentes já poluídas de todos que ali estavam. Belas jovens que se suicidaram motivadas por amores não correspondidos eram agora violentadas, insultadas por tais obsessores que as escravizavam sob o pretexto de serem eles os imperadores das trevas. Imperadores, os quais, na verdade, não passavam de espíritos que também foram homens, mas que viveram no crime. Pervertidos, estupradores, traidores, ladrões, assassinos perversos, enfim, malfeitores que contaminaram e ainda contaminam o planeta Terra com suas injustiças. E que muitas vezes têm funerais pomposos e cerimônias solenes, mas que na existência espiritual se resumem à corja mais repugnante. Após correr horas e horas no charco pestilento, envolto nas sombras daquela eterna escuridão, Camilo encontrou enfim uma caverna vazia. Estava exausto. Inúmeras recordações e imagens vinham à sua mente ao mesmo tempo. Ele procurou então refletir sobre o que estava vivendo. Atos incorretos que pratiquei, erros propositais, pecados, rancores. Só consigo lembrar-me disso. Oh, meu Deus, meu Deus. Como fui egoísta com tantas pessoas. Infiel! Criminoso! Sua mulher morreu por sua causa! Sua causa! Pecador! Você está tendo o que merece! Mentiroso! Pecador! Traidor! Sua causa! Saiam daqui! Sua Saiam mulher daqui! morreu! Meu Deus! Tenha misericórdia de mim! De tempos em tempos, em meio a tanto horror e angústia, o Vale das Sombras era visitado por uma caravana especial. Embora parecesse aos olhos dos condenados um grupo de homens, eram, na verdade, espíritos materializados o suficiente para se tornarem percebidos à precária visão dos suicidas. Eram, acima de tudo, inspetores de uma associação caridosa, verdadeira instituição humanitária. Lanceiros, preparem-se para qualquer rebelião. Fiquem atentos enquanto procuramos os que possuem fluidos vitais completamente desintegrados da matéria. Apenas estes devem ser resgatados. Trajados de branco, dezenas de homens e também algumas senhoras caminhavam organizadamente em filas, um a um, revelando todos à altura do peito uma pequena cruz azul celeste, como se fosse um emblema, um distintivo.
Em torno deles, soldados garantiam a ordem e a proteção dos benfeitores. Convém formar um cordão de isolamento. Pode haver hostilidade a qualquer instante. Será que vieram me resgatar? Ou é mais algum teatro daquelas malditas criaturas? Eu preciso me aproximar. Não consigo ler o que está escrito na bandeira erguida pelo líder do grupo. Fique onde está. Quem são vocês? O que dizem as palavras escritas na flâmula branca e azul? Legião dos Servos de Maria. Os guardiães, carregando escudos e lanças, tinham a pele bronzeada, lembrando guerreiros egípcios da antiguidade. E chefiando a expedição, destacava-se um respeitável senhor, trajando avental branco e insígnias de médico, tendo a cabeça coberta por um turbante hindu. Irmãos e irmãs, entrem agora pelo interior das cavernas e examinem os ocupantes. Não deixem de vasculhar as valas. Venha comigo, meu filho. Vamos, levante-se, você consegue. Como está, senhora? Força? É capaz de caminhar? Auxiliares, coloquem essa pobre mulher na maca. Por ali. Entrem naquele beco. Vamos. Temos muito o que fazer. Há pelo menos 8 cavernas desabitadas, cujos nomes estão na lista. Me tirem daqui! Eu não quero ficar aqui! Eu não quero ficar aqui! Os 8 desaparecidos já foram encontrados. São agora conduzidos por um atalho. Afastem-se! Ordem! Esperem pela chamada. Vamos interromper as buscas. Chamarei os últimos pelos nomes. Ainda restam alguns com as iniciais A, B e C. Camilo sentiu na alma dilacerada uma ponta de esperança, um fio de luz que pudesse, talvez, livrá-lo daquele martírio das trevas. Tentei então aproximar-me ao máximo do homem que poderia ser minha salvação. Mas aquela voz grave e dominante parecia vir do invisível, como se falasse pairando no ar. Deus Pai, perdoai-me. Concedei-me esse milagre em troca de meu arrependimento. Que meu nome esteja nesta lista. Alberto Martins. Amália Jorge. Ana Lúcia Cardoso. E a misteriosa voz, transmitida por intermédio de ondas delicadas e sensíveis do éter, seguiu pronunciando os nomes da última chamada para embarque rumo a uma possível salvação. Mesmo com a visão comprometida pelas sombras, pude notar que as macas, transportadas cuidadosamente, eram guardadas pelo cordão de isolamento e abrigadas no interior de veículos, dispostos em comboios. Os comboios eram compostos de pequenas diligências, presas umas às outras e completamente lacradas, o que impedia o passageiro de ver os locais por onde passava. Brancos, leves, construídos em materiais tão resistentes quanto delicados, esses veículos eram puxados por formosos pares de cavalos também brancos, animais de beleza incomum, mas que infelizmente não podia ser admirada pela visão deturpada dos desgraçados que ali se aglomeravam no Vale dos Suicidas. Benedito de Menezes Lacerda. Bernardina Alves. Bernardo Vaz da Rocha. E por último, Bruno de Castro Gonçalves. Não. Deve haver algum engano, senhor. Ainda restam os nomes que começam com a letra C, como disse há pouco. Ordem! Lanceiros! Em posição! Sim, ainda resta um nome.
Um único nome.